Alô, bom dia. Bom dia a todos e todas. Vamos começar a nossa atividade dessa manhã, iniciar o nosso seminário propriamente dito. Imagino que ainda tenha pessoas fazendo o credenciamento, mas aí elas vão se juntando a nós também, conforme vão finalizando lá, porque a gente já tem meia hora de atraso e a gente tem um tempo um pouco apertado hoje. Então, eu queria primeiro dar boas-vindas a todos, agradecer àqueles que aceitaram o nosso convite, o convite do ministro Gilberto, para participar do nosso seminário internacional. E eu gostaria de fazer só uma pequena fala inicial para situar o momento da concepção desse seminário, que ele, na verdade, já vem a ideia da gente fazer uma atividade um pouco mais ampliada, vem desde o início do ano, quando a gente começou as conversas sobre, nesse governo, como que a gente avançaria no aperfeiçoamento da legislação em relação ao marco regulatório das organizações da sociedade civil. E, na verdade, houve um compromisso da presidenta Dilma, ainda no momento das eleições, quando era candidata, e esse compromisso com uma plataforma que foi um texto que se chama Plataforma do Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e esse texto, ela assumiu o compromisso de, em um ano, compor um grupo de trabalho para discutir aperfeiçoamento da legislação no que toca a esse tema. Eleita, ainda bem, nossa presidenta, agora saiu um decreto em 16 de setembro que cria o grupo de trabalho, então é um compromisso que está sendo um compromisso assumido, e agora, então, a gente inicia um processo de discussão. O grupo de trabalho tem 90 dias, e nós temos, então, esse grande desafio, como governo, de, junto com a sociedade civil, propor o aperfeiçoamento, então, da legislação no que toca ao tema. A Secretaria-Geral foi convidada para participar de um evento que foi organizado por uma entidade que se chama ICNL, que é o International Center for Not-for-Profit Law, que, em português, é Centro Internacional de Direito da Sociedade Civil. Essa entidade promoveu um evento na Suécia, e a Secretaria-Geral foi convidada a participar desse evento e reuniu 90 países para discutir as experiências internacionais no que toca à revisão e à alteração de marco regulatório dessas relações de cooperação entre sociedade civil e Estado. Nesse evento, acho que 3 aspectos chamaram muita atenção da nossa representante, que esteve lá na Suécia. Um aspecto é que o Brasil é um país de referência no que toca ao tema da participação social. Então, a gente está muito avançado, especialmente na efetividade de alguns instrumentos que se encontram consolidados na elaboração das políticas públicas no Brasil. Então, as conferências, os conselhos, as consultas públicas, as audiências públicas e, especialmente, também espaços institucionais de governo que são específicos para a interlocução com a sociedade civil. Então, isso é um avanço, é uma referência. O Brasil é visto como uma referência, estamos avançados na questão da participação social. Isso não significa que não temos mais a avançar. Temos mais a avançar, especialmente no que toca ao aperfeiçoamento da legislação que regula essa relação. Então, esse é um segundo aspecto que também ficou muito claro para a gente, que o Brasil tem uma grande oportunidade de avançar, de fazer uma discussão e avançar no aperfeiçoamento da legislação. E um terceiro aspecto, que foi também muito interessante, é que todos os olhos estão voltados para o Brasil. O Brasil está sendo muito visto, e esse processo ele enseja grande interesse dos outros países também, que estavam presentes lá,
e eu imagino até que o próprio Doug vai trazer essas experiências e também qual é o olhar que está tendo o Brasil em relação ao cenário internacional. A ideia da construção desse seminário era iniciar esse debate com as propostas, com as experiências internacionais de outros países, para fomentar a nossa discussão, ver o que a gente pode usar, o que a gente pode utilizar de avanços em relação aos outros países, o que a gente também está mais avançado em relação a eles, e fazer essa análise comparada, e, a partir dessa análise comparada, a gente avançar naquilo que nos toca, naquilo que toca à experiência e à realidade brasileira. E também uma outra preocupação que a Secretaria-Geral tem em relação ao trabalho do grupo de trabalho, criado pelo decreto, é, na medida do possível, ampliar a discussão, porque essa discussão do novo marco regulatório ele interessa não só as entidades que serão indicadas no grupo de trabalho, não só as 400 mil entidades que existem no Brasil, mas também a sociedade civil como um todo. Então, a nossa ideia é conseguir implementar instrumentos de ampliação dessa discussão, como, por exemplo, um primeiro instrumento que já está implementado é um e-mail que se chama Marco Regulatório, osc@presidencia.gov.br, e a ideia é que a gente consiga sistematizar todos os estudos ou vários estudos que já foram produzidos até agora. Então, nos últimos anos, a gente tem várias experiências e vários estudos. Já temos, enfim, o próprio governo produziu algumas coisas, a sociedade civil produziu muito, as universidades produziram bastante coisa também, e a ideia é que a gente consiga sistematizar como o que seria um ponto de partida para a inovação dessa discussão, para o avanço dessa discussão. Então, nos ajudem, colaborem e mandem para esse e-mail, inicialmente, aquelas propostas que já existem. Uma outra questão é que o formato desse seminário ele foi construído a várias mãos. Todos os convidados, todos os palestrantes, painelistas, eles, na verdade, foram convidados em comum acordo com as entidades da sociedade civil. O formato do seminário foi construído em conjunto, então, esse seminário ele não é do governo, ele é nosso. E, sem mais me alongar, considerando a hora, eu queria convidar os palestrantes, queria convidar o senhor Doug Rudson para estar aqui, e o Sérgio Haddad também. Esse primeiro painel, a proposta é tratar do papel das organizações da sociedade civil nas políticas públicas, e a ideia, então, é que cada palestrante possa falar por 20 minutos e depois a gente abrir para as considerações da plateia. O Doug Rudson é presidente da ICNL, International Center for Not-for-Profit Law. Ele é graduado em Direito pela Universidade de Yale, tem pós-graduação em Oxford, é professor de Direito da Sociedade Civil em Washington, na Georgetown University. Trabalhou nos últimos 30 anos em mais de 100 países em processos de elaboração e revisão do marco regulatório da sociedade civil, assessorando organizações, governos e organismos internacionais, como o Banco Mundial, Nações Unidas e o ZAID. O Sérgio Haddad dispensaria maiores apresentações, mas, até por conta da gravação que está sendo feita, ele é economista, educador, doutor em Sociologia da Educação pela USP, presidente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, foi coordenador-geral da ONG Ação Educativa, diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira de ONGs, ABONG, professor do Programa de Pós-Graduação da PUC, relator nacional para o Direito à Educação, autor de vários livros e artigos publicados sobre educação, políticas públicas, ONGs e desenvolvimento. Participa de conselhos de diversas organizações da sociedade civil, nacional e internacional, como ICAI, Rede Social, e é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, o SEDES. Então, eu passo a palavra ao professor Doug Rudson para a sua palestra e desejo a todos um bom trabalho.
Só anunciar, então, que tem tradução, vai falar em inglês, lá na frente tem a tradução, os aparelhinhos de tradução simultânea, para quem quiser. Thank you for that kind introduction. I extend my warmest greetings to the representatives of civil society and government who are with us today. It's an honor to speak before this distinguished group. In fact, as I sit here, I'm reminded of the story of Chaerephon as told by the philosopher Plato. You may remember this fellow, Chaerephon. He was a rather impulsive character, and one day he ran to the oracle at Delphi, and he asked the oracle, "Who is the wisest person in all of Greece?" And the princess, who claimed to speak in the name of the god Apollo, said, "Socrates." Chaerephon ran back to Athens. He found his good friend Socrates and said, "I have great news. You're the wisest person in all the land." Socrates knew he was not. He recognized the limits of his knowledge, but his faith required him to believe the oracle. So he considered it a riddle to be resolved, and he met with poets and politicians and artists, and he found that all professed great knowledge, and they exaggerated the extent of their wisdom. And it was at that moment that Socrates resolved the riddle. He was wise because he recognized the limits of his knowledge. Sitting here, I also recognize the limits of my knowledge. I know that this group is the expert group on what makes sense here in Brazil. I've known some of you for 20 years. I've read much of your work over the years, and I'm humbled to speak before this esteemed audience. For my side, I will share with you the experience of my organization, ICNL. As you heard, we work in 100 countries around the world, advising countries such as China, India, Russia, Turkey, and other countries. We also work closely with the United Nations system and other international organizations because we work on only one issue, and that's the legal framework for civil society. During my presentation, I will focus on two topics. The first, government funding of civil society organizations, what I'll call CSOs. The second, the engagement of civil society in policy development. I start with government funding because it's an issue everywhere in the world. We work in one European country where the State Audit Office did a survey and found that 80% of all funding to CSOs in that country were put out without any competition or any tender at all, which opened the door to kickbacks and corruption. In the neighboring European country, we found that ministries were funding civil society, and civil society in turn was giving money to political parties associated with that ministry. And in Asia, the International Monetary Fund brought us into a country when political leaders were funding civil society organizations that were then returning money to relatives associated with the official. Now, these were high-profile scandals, and there was a requirement for the government to act. At the same time, the government realized that it was a very small proportion of civil society that was engaged in these acts. In fact, I defer to Brazilian experts for the number here, but in other countries, it's often less than 1% of the entire sector that receives any government funding at all. And then it's a fraction of that 1% that's even alleged to engage in any sort of inappropriate behavior. So as a result, governments around the world recognize that it's inappropriate to design an entire framework and impose conditions across the sector simply because of one fraction of 1%. But it is necessary to address the problem. And how do they do that?
They look at the process of funding between the government and civil society. And they bring my organization, ICNL, in to try to find vulnerabilities that could be exploited by the government or by others to lead to bad results. I will mention just a few of these vulnerabilities that we find in different countries. First, we look at the design phase. The first step is to have a participatory process leading to a concrete and measurable goal for the funding. Without this goal, it's difficult to hold the government entity or the recipient organization accountable for results. Second, we examine the transparency of the procurement process. For example, does the law require the government to publicize the amount of funding available, the number of awards that will be made, the criteria upon which applications will be evaluated? Moreover, once the process is complete, does the law require the funding agency to publicize who won, how much they received, and what they're supposed to do with the money? These are but a few examples, but the goal is to bring information to light, following the old adage that sunshine is the best disinfectant for corruption. Third, we examine the extent of free and fair competition. Specifically, do the procedures allow a broad range of organizations to compete for the funding? If an award can be made without competition, are there procedures in place to ensure that this is actually in the best interest of the government, of civil society, of the public? In some countries, we note that there's a history of clientelism or patronage, and our goal, quite simply, is to see whether there's free and fair competition. Fourth, we analyze whether the funding opportunities are required to have predetermined objective criteria. I can share models with you if you're interested, but examples include the organization's experience in the field, the credentials of staff, references, evaluations of the organization, the possibility of innovation, sustainability after project closeout, and so forth. I can actually share with you templates that countries have developed where they'll assign certain numbers of points for each of these categories. It's not possible to eliminate all discretion, but the goal is to require the evaluators of projects to go into rather significant detail about how they scored the applications. Why? So again, there can be accountability in the process. Fifth, we examine who makes the decision. In many countries in which we work, we find initially that a single official can make that decision, and that's a vulnerability that can easily be exploited. And again, I can share with you models to make it a more collective process with more eyes, more brains engaged in the process. We also look very carefully at the conflict of interest rules. And there are a number of good practices that have put in place to ensure that there's not self-dealing or a relationship between the government agency and members associated with the organization. Sixth, we look at monitoring, evaluation, and accountability. Here it's important to segregate two issues. The first is an evaluation of the funding process itself. Were the rules that I just mentioned followed? Second, an evaluation of the project that was actually funded with the money. Were the goals that were established at the outset of the project met? Financially, was the money prudently applied? And if not, are there mechanisms to hold people to account? Underlying all of this is the question of capacity. Does the government and civil society have capacity, knowledge, awareness of the rules that we've just discussed? If not, what sorts of initiatives can be put in place to increase capacity? For example, we're currently launching an initiative with the Russian government to train 10,000 government officials throughout Russia on the new rules governing
government funding of civil society in that country. So I start with this issue of government funding because it's an issue around the world. As we speak, we have a team in Europe that's working on exactly this issue. And next month, the Chinese government has asked us to visit China to advise them on exactly this issue. Now, while it seems very complex, I also assure you it's not that complicated. Scores of countries have addressed exactly these issues. There are a lot of models that are out there. Our goal as ICNL is to share those models with you, allowing you to decide what may or may not make sense in Brazil. The second issue that I'll address is the engagement of civil society in policy development. I like to always have an empirical basis, so I found a study last week that looked at the impact of engaging civil society organizations in policy formulation. The research covered 830 cases across 20 countries. The results were quite interesting. First, public participation improved outcomes 3 out of 4 times. 1 out of 4 times there were issues, oftentimes in fact, with the receptivity of government to the public participation. Second, most of the improved impact came from organized civil society and not direct democracy, individual engagement with the government, but rather associational life. And third, these results applied across the political spectrum, covering virtually every kind of political system. Now, I was asked to provide a few examples of how civil society can constructively engage in the process. The first, again, is the design phase, setting the agenda for policy. And here, I think of an interesting example from India. The government recognizes the need to collect baseline data, but they know it's also very difficult for government officials. They have limited time and resources to meet with citizens and aggregate their needs. So they actually fund local CSOs, civil society organizations, to create citizen scorecards on issues such as health, education, and other government functions. Moving from agenda setting to policy formulation, we again see how CSOs can contribute. In many countries, they're an important source of specialized technical expertise. And this has occurred for decades. For example, in 1945, think tanks provided the technical assistance that brought the United Nations into being. Recognizing the complexities of rebuilding Europe after World War II, in 1948, the US Congress turned to CSOs to design the so-called Marshall Plan. More recently, in Nigeria, high-level expertise is being provided by civil society organizations to reduce the carbon footprint of the country. A CSO in India is providing high-level technical expertise on sustainable development, and an international CSO just developed a new malaria vaccine. So around the world, we find contributions of civil society with specialized expertise. But we also need to consider the role of service delivery organizations. I was recently reading a report about childhood malnutrition in Africa. There was a government that developed a very interesting policy. It was very interesting, but it only succeeded 30% of the time. And they couldn't figure out why until a service delivery organization working with children found that when the children had the government-issued meals, they threw them out because they didn't taste very good. So the CSO developed new recipes. They were able to get the government to change its policies, and the success rate increased from 30% to 90%. And this has now been replicated in countries around the world, including Haiti. Fourth, the engagement of civil society can help empower citizens and enhance confidence in government institutions. We saw that in Turkey, where women felt disenfranchised when the law essentially overlooked domestic violence and so-called honor killings. A women's group engaged with the government to change Turkish law, and this helped move Turkey from exclusion to inclusion, binding citizens to the state and deepening democracy.
And as we round out the policy cycle, consider the evaluation of policy. Countries like Russia recognize that when the government asks citizens, how is it performing, the results are skewed. Some people want to criticize the government, and they will unfairly criticize when they talk about services. Others are reluctant to criticize. So even the Russian government actually is commissioning CSOs to conduct independent evaluations so they have more reliable data on whether the policies are achieving their goals. Now, these are but a few examples, and I'm sure you have many from Brazil. But what I think is interesting is that I asked colleagues around the world for these examples, and not one is a membership organization. Anticipating this conference, I called an official last week and asked about the question of legitimacy. What's the legitimacy of a group that doesn't have a membership or a constituency? And his answer was blunt. He said, it's the wrong question. For him, as an official, the question is who can contribute to the development of effective policies. He said civil society organizations are often at the very top of that list. There's a role at times for representative institutions, but there's also a role for groups with specialized expertise or that can spring up from the grassroots and recognize and give validation to citizen interests. But for full disclosure, it's not a trend that we find everywhere in the world. A number of countries are seeking to restrict civil society engagement and public participation. Perhaps the most extreme example, and one that's been in the news recently, is Gaddafi's Libya. There, he considered civil society to be an illegitimate player standing between the government and the citizens. As a result, he imposed the death penalty for anyone who formed, founded, or participated in a civil society organization. In less extreme examples, over the past few years, countries as diverse as Ethiopia, Venezuela, and Kyrgyzstan have introduced or adopted measures to impede the ability of civil society to engage in policy formulation. And interestingly, these measures have gotten the attention of the international community. A few months ago, the United Nations Human Rights Council passed a resolution creating the very first special rapporteur on the rights to freedom of association and assembly, specifically to look at the use of law and whether it enables or disables civil society participation around the world. And in June, the OAS passed 2 resolutions on this. One that spoke about the role of civil society in policy development, and the second expressing concern about the use of law to restrict civil society around the world. And I'm pleased to say that Brazil voted for all 3 of these resolutions. And when I speak to colleagues at the United Nations and governments around the world, they recognize Brazil's global leadership. And complementing that international leadership, I understand the government is now in the process of creating working groups to examine the framework domestically. And with Brazil's growing international influence, this is tremendously important. The world is literally watching you. My colleagues working in the Middle East and North Africa said there's particular interest there. They've emerged from decades of military rule. Public participation today takes the form of street protests and now elections. And the question is, where do we go from here? How do we consolidate our democracy? And they think that Brazil has lessons learned on that. So in conclusion, I read an interesting study by INSEAD University in Europe, and they spoke about the impact of international exposure on creative thinking. They showed how international experience and exposure creates those magical moments when we compare and contrast other environments and we unlock our own intellectual inspiration. Think of Hemingway, who wrote his most famous work in Cuba, or Darwin, who would never have created or developed the theory of evolution if he stayed in his native England. Rather, he had to travel to South America,
spending more time on land in Brazil than any other country. And by comparing and contrasting species, he developed his theory of evolution. Or think of Paulo Coelho. In 1986, he wrote that his journey to Santiago de Compostela in northwestern Spain was the turning point of his life, providing him with insights that enabled him to write The Pilgrimage in 1987 and one of the best-selling books of all time, The Alchemist, in 1988. So in the spirit of Socrates, I stand here in humility about this situation in Brazil. You are the experts. But I hope that this global tour covering countries as diverse as India, Russia, and China was at least somewhat helpful as you embark on your intellectual journey over the next few days. I thank the Secretary General for organizing this meeting. I thank all of you for your leadership, your intellect, your talent. Thank you for your time, thank you for your attention, and I look forward to learning from you over the next few days. Nós é que agradecemos esse panorama mundial, global, sobre o tema e que certamente enriquece o nosso processo. Queria registrar a presença da ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos. Fique à vontade para nos acompanhar aqui na mesa também, caso queira. Está ótimo. Obrigada. Queria já passar, então, a palavra para o Sérgio Haddad, para as suas considerações, e, em seguida, a gente abre também para discussões, perguntas, enfim, para manifestação. Sérgio. Obrigado, Vitória. Bom dia a todos e todas. Também agradeço muito a confiança dos meus colegas e da Secretaria-Geral, que organizou este seminário, por me convidar para tratar de um tema que eu vou, já pensando na composição da mesa, restringir aos aspectos mais nacionais e as nossas questões colocadas aqui como sociedade civil na sua relação com o governo no âmbito desse seminário. São 4 pontos, eu vou ser bastante breve, são 4 pontos em que eu vou tentar dar uma dimensão mais de natureza política para essa relação, já que o Doug tratou muito mais dessa relação de natureza de aperfeiçoamento dos parâmetros que podem reger a relação entre Estado e sociedade. Bom, como vocês viram pelo meu currículo, eu sou educador, né, e parte da minha vida eu dediquei ao trabalho de educação, e quando eu fui preparar a minha fala daqui, me lembrei, pensando um pouco sobre o papel das organizações da sociedade civil e tentando perguntar para mim mesmo quem são essas organizações da sociedade civil, me lembrei de um epígrafe de um trabalho que eu fiz na universidade, em que o Paulo Freire, falando da escola, dizia o seguinte: enquanto categoria abstrata, instituição em si, portadora de uma natureza imutável, da qual se diga é boa, é má, a escola não existe. Enquanto espaço social em que educação formal, que não é toda educação, se dá, a escola, na verdade, não é. A escola está sendo historicamente. Uma adaptação livre do Paulo Freire, que eu assumo a responsabilidade, não as consequências, eu diria: enquanto categoria abstrata, a instituição em si, portadora de uma natureza imutável, da qual se diga é boa, é má, organização da sociedade civil não existe. Enquanto espaço social em que a ação social de natureza pública, que não é toda ação social, se dá, organização da sociedade civil, na verdade, não é
ela está sendo historicamente. Ou seja, a organização da sociedade civil é um construto histórico, que ganha forma, sentido e acordo, de acordo com a sua missão e com as condicionalidades da sua existência. São mutáveis, são variáveis, podem existir ou não. Não são um fim em si próprias, são meios, são apoios, são alavancas de processos sociais. Quando se voltam para si próprios, perdem sua natureza pública e ganham em preocupações privadas. Quando as organizações da sociedade civil são atacadas, o que se está atacando são processos sociais. A quem interessa limitar o papel das organizações da sociedade civil? Eu me lembro de um seminário que eu participei alguns anos atrás, no final da década de 90, em que estavam presentes vários pesquisadores do leste europeu, em que eles diziam que a maior dificuldade que eles encontravam em realizar suas pesquisas no âmbito da temática que era sobre sociedade civil e a sua relação com o Estado, é que esses países não haviam constituído organizações de intermediação entre o indivíduo, a família e o Estado. E este era o grande problema para poder se produzir pesquisas relativas à sociedade civil. Nas ditaduras militares da América Latina e do Brasil, o primeiro fator a ser reprimido foram as organizações da sociedade civil, os sindicatos, os partidos, até organizações e movimentos populares. Sociedades que predominam apenas o Estado ou o mercado, na sua relação apenas com o indivíduo ou com o espaço privado da família, são sociedades de natureza autoritária. Por outro lado, sociedades onde existe uma forte presença de espaços públicos, de diálogos, de controvérsias, institucionalizados ou não, são sociedades mais democráticas. Isso não tem nenhuma novidade. Pelo menos nos últimos anos, pesquisadores, desde os mais, vamos dizer, de uma sociologia mais conservadora, como Putman, ou dos mais críticos, como Gramsci, por exemplo, tratam do tema da sociedade civil na sua relação entre colaboração e conflito em relação ao papel do Estado. Então, meu primeiro ponto é nesse sentido, de valorizar a existência dessas organizações para a qualidade da democracia de um país. O segundo ponto é tentar entender um pouco essas organizações no âmbito da sociedade civil. Tradicionalmente, quando a gente fala sociedade civil, a gente pensa no bem, né? Mas a sociedade civil comporta o bem e o mal, porque ela é conflitante, ela é composta por interesses os mais diversos, os mais contraditórios. Normalmente, é na relação dessas ações de contradições e conflitos que se conforma um conjunto permanente de disputas e de acordos que fazem mover a sociedade. As organizações estão a serviço dessas ações, desses processos sociais. Mas essas ações de sociedade civil nem sempre são do bem, todos nós sabemos. Inclusive, podem ser criminosas. Quem viu hoje na televisão o espetáculo da prisão de um líder do tráfico no Rio de Janeiro, na favela do Cleacinha, sabe perfeitamente, né, que o tráfico é uma organização de sociedade civil, e talvez não tão meritosa, né? Assim como a gente pode dizer que outras, a máfia, né, a Ku Klux Klan, por exemplo, todas as organizações da sociedade civil, que certamente, e podem ser chamadas de organização de sociedade civil, né, que certamente não operam na lógica do bem,
Então, nessa ideia de separar o joio do trigo, e aí a minha colega Vera tem uma frase que é boa, que, na verdade, não é o joio do trigo. Quando a gente separa o joio, você separa o joio do trigo, do feijão, né, do arroz, de uma série de sementes que estão ali e que constituem a sociedade civil, porque parece que, tirando o pessoal do mal, vamos dizer assim, todo o outro pessoal é igual. Pode ser do bem, mas não é igual. É diferente. Muitas trabalham sobre lógicas bastante diferentes e, por isso, nós temos que tentar de tratar e dar sentido a essas lógicas diferentes. Mas vamos tomar aquelas de interesse público, aquelas que se reconhecem como entidades que trabalham para o bem público. O que quer dizer isso de interesse público? São aqueles que trabalham para o interesse de todos e não para interesses privados. E o que quer dizer isso, interesse público? São aqueles que ajudam a constituir cidadania. Talvez este é o ponto central para nós. Que significa que, reconhecendo a diversidade da sociedade, a diversidade do outro, a gente reconhece que os mesmos direitos que servem para uns devem servir para outros, assim como as responsabilidades entre uns e outros devem corresponder para todos. E também em relação ao Estado. A qualidade da sociedade civil é de produzir direitos. Todos os direitos nascem da sociedade civil. E a sua relação com o Estado é uma relação de fazer com que esses direitos sejam exercidos em nome de todos. A universalidade dos direitos. É nesse sentido, portanto, que a qualidade da democracia ela é o processo de construir direitos. Ela é o processo de construir cidadanias. Ela é instituidora da qualidade da cidadania que existe. E é por esse processo democrático, e que a gente vem vivenciando ultimamente, que se dá a possibilidade de construir organizações que ajudam nesse processo de constituição de direitos. Mas aí estão suas contradições, e as possibilidades e os seus limites. É uma luta permanente, cujo motor está na própria sociedade civil. Uma luta permanente movida por construções coletivas, com avanços e obstáculos. Não podemos nos esquecer de, apesar dos nossos avanços, os últimos anos, em particular, sob o ponto de vista da garantia de direitos, a sociedade brasileira ainda é constituída de profundas desigualdades sociais. Muito longe de reconhecer ainda os mesmos direitos como válidos para todos. Mesmo entre aqueles direitos instituídos por lei, nossa tradição ainda é marcada por uma sociedade excludente, uma das maiores em termos de concentração de renda. Uma sociedade racista, uma sociedade machista, patrimonialista, autoritária, mesmo com esses profundos avanços democráticos dos últimos anos. Tais características permeiam todas as esferas da sociedade, inclusive nas próprias instâncias das organizações da sociedade civil, que estão nesta arena de contradições. Mas, vamos dizer, esse processo democrático que nos últimos anos veio se conformando no Brasil, pela história, pela pressão das organizações da sociedade civil, pela abertura e composição dos governos, ela vem criando espaços públicos de diálogo e de construção democrática, inclusive entre contrários. O exemplo disso é o próprio Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, onde, vamos dizer, as diversas forças e os diversos ideários de sociedade estão ali representados, e, num diálogo entre pares, se tenta construir consensos que faça avançar a democracia. Esta
diversidade de posições que está no âmbito da sociedade civil está também no âmbito do Estado e está também no âmbito das corporações. E é justamente este confronto entre posições é que faz com que se avance as forças de sociedade na lógica de poder construir direitos, e, construindo direitos, construir cidadania. Organizações privadas com finalidade pública. Este é o sentido daquilo que nós entendemos como o caminho para construir democracia e, portanto, cidadania. O privado a serviço do público, e não o público a serviço do privado, porque são organizações privadas. Mas, quando o público passa a servir ao privado, em qualquer uma das redes e relações que existem aqui representadas, elas perdem a sua finalidade pública. Quando as ONGs fazem isso, quando as fundações e institutos empresariais estão mais preocupados com o marketing econômico das suas organizações do que com a sua finalidade pública, ela está usando o público como privado. A mesma coisa entre as ações filantrópicas, quando elas permanecem no caritativo, elas estão muito mais vinculadas à ordem privada, mas quando elas passam a ser promotoras de cidadania, elas passam ao âmbito do público. Qualquer uma dessas organizações. Portanto, é o sentido do público que deve prevalecer nessas organizações. Então, neste ponto 2, a gente reconhece que esta tensão é permanente. Há interesses diversos no âmbito da sociedade, há interesses diversos no âmbito do Estado e há interesses diversos no âmbito da corporação. O terceiro tema que eu queria tratar é qual o papel dessas organizações de interesse público na sua relação com o Estado. Várias coisas já foram ditas, talvez não seja necessário repetir, mas eu gostaria de reafirmar algumas coisas. Essas entidades, junto com atores sociais, movimentos populares, sindicatos, etc., elas ajudam a criar direitos. Direitos esses que devem ser consagrados em leis e que devem ser garantidos pelo poder público, porque só o poder público é capaz de universalizar direitos. O faz com o apoio de movimentos sociais e populares, principalmente aqueles direitos produzidos por aqueles que têm menos, pelos desvalidos, por aqueles que têm pouca presença na sociedade. O que mais que essas organizações podem fazer em nome dessa relação com o poder público? Ajudar a criar consensos na própria sociedade civil. Fazer guerra de posições. Influir culturalmente para que tais direitos e responsabilidades sejam assumidos coletivamente por uma ampla maioria. Nós temos uma ação fundamental, que é uma ação no âmbito da sociedade civil, e que independe do Estado. Se o convencimento não há no âmbito da sociedade, é muito difícil que o poder público consiga realizar isso. Terceiro, monitorar e ajudar a ação do Estado na implementação desses direitos. Denunciar o seu não cumprimento. Acompanhar a sua realização. Quarto, produzir pensamento crítico sobre como aprofundar a democracia, que é a base para a construção da cidadania. Baseada em valores. Valores como a igualdade, que se faz justa se respeitar as diversidades, com valores como solidariedade, valores como liberdade, valores éticos como a participação de todos e de todas. Quarto ponto. Quem ouviu o jornal hoje de manhã e tem lido nos últimos meses, podem perceber que o mundo não anda muito bem. Só quem está com a cabeça dentro, que nem um avestruz, né, assim, consegue perceber que
a sociedade não anda por caminhos das melhores possíveis. Ou seja, estamos vivenciando uma conjuntura de crise, talvez uma das mais graves que já vivenciamos desde a de 29. Hoje parece que a Itália é a bola da vez, pelo que eu pude perceber. Não porque o Berlusconi saiu, porque graças a Deus que ele volte para a sua vida privada, que não deve ser das melhores, e deixe o espaço público para outros que têm. A crise que nós estamos vivenciando é uma crise de natureza, primeiro, uma crise provocada no âmbito da economia. É uma crise decorrente da ciranda financeira que o neoliberalismo levou nesses últimos anos. Esse cassino que o mundo se transformou, do capital, ele tem produzido consequências gravíssimas. Ou seja, para além de acumular renda, pouca coisa fez em nome do social. Mais do que isso, produziu um pensamento em que os valores que predominam na sociedade são valores que decorrem de um modelo de desenvolvimento onde o grande objetivo de qualquer pessoa é ganhar mais e ter mais. Ganhar mais e consumir mais. Mas, ao mesmo tempo em que se produz isso, se produz uma profunda desigualdade social. Se 20% da população do mundo consome 80% dos bens produzidos, ele não é só um cassino que poucos ganham, mas é um cassino em que não consegue ampliar esse mercado para que outras pessoas possam participar. E, se ampliar, também não vai dar certo. Não há natureza que resista ao volume de produção que se imagina pelo padrão capitalista de desenvolvimento que nós temos. A crise ambiental não é uma crise passageira. Ela é uma crise que tende a se agravar. E ela tem razões de sobra para ser explicada pelo modelo de desenvolvimento que nós estamos vivenciando nos últimos anos. Essa é a grande novidade dessa crise. Ela é uma crise que mostra a insustentabilidade desse modelo. Infelizmente, parece que todas as receitas de saída de crise são receitas que levam a dar um tempo para poder aprofundar mais adiante o mesmo modelo de desenvolvimento. E as receitas são as receitas que, tradicionalmente, mostram que quem está sendo prejudicado, mais uma vez, são aqueles que sempre são prejudicados. Ou seja, o agravamento das condições sociais na Grécia é um exemplo disso, assim como o agravamento na Itália, assim como o agravamento dos modos de vida na Europa e nos Estados Unidos, de uma maneira geral. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo porque nós estamos navegando de braçada. O Brasil parece que é a bola da vez. Comprovado aqui por nosso colega, o Duck, que mostra que, de fato, parece que nós somos exemplo ao mundo. Nós estamos vivenciando um período de inclusão social. Claro, uma inclusão ainda muito incipiente, sob o ponto de vista da mudança das condições de vida da maioria da população, mas uma inclusão que tem significativo e que nós não podemos jogar fora, que é extremamente importante. Há um exemplo sobre isso. Ao mesmo tempo, há um exemplo sob o ponto de vista de participação da sociedade civil, como muito bem disse a Vitória, na apresentação desse seminário. Nós temos estas oportunidades. Somos um país que estamos apartados dessa crise, porém atenciosos sob o ponto de vista do quando que ela, de fato, chegará aqui, se é que chegará, e, ao mesmo tempo, estamos incluindo gente, estamos criando um modelo
de participação social, onde a possibilidade de construir cidadania se mostra presente. Até quando? Até quando o modelo de desenvolvimento brasileiro permite levar adiante a construção dessa cidadania plena para todos? Essa é a questão que nos diz respeito enquanto organizações da sociedade civil. Podemos e temos uma oportunidade, e é nesse sentido que eu acho que o nosso seminário pode colaborar para isso, de mostrar que esta relação entre Estado e sociedade civil pode ser um forte impulsionador de um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, que possa, de fato, representar para o mundo uma alternativa ao que existe por aí, sob o ponto de vista de novos valores, sob o ponto de vista, inclusive, do modelo como a produção vem se desenvolvendo. Esta oportunidade depende, evidentemente, de duas coisas. A primeira é que a gente consiga aprofundar a democracia nesse país. Democratizar a democracia, como os setores da sociedade vêm dizendo. Isso significa que nós temos que incorporar novos atores sociais nesse diálogo. Nós temos que incorporar aqueles, justamente, que não estão aqui representados, que não são intermediários, que são os movimentos, são as organizações populares. E, para avançar, temos que fazer, como muito bem mostrou no seminário realizado há 2 semanas, inclusive aqui pela própria Secretaria-Geral, temos que avançar sob o ponto de vista do modelo participativo. Nós construímos a partir da Constituição de 88, um arcabouço participativo extremamente avançado, sob o ponto de vista do seu desenho. Muita gente participou, ao longo desses anos, dos processos de conselhos, das conferências, etc., mas os resultados ainda estão bastante aquém daquilo que poderiam estar. E isto é o significado de democratizar a democracia. Fizemos bastante, temos que fazer muito mais sob o ponto de vista desse sentido. Então, modelo de desenvolvimento, novas perspectivas de participação num contexto de crise. Será que nós, como brasileiros, conseguimos, de fato, construir uma alternativa ao modelo de desenvolvimento que possa ser sustentável a partir de uma relação entre Estado e sociedade civil que possa ser não só colaboração, mas tensão, pressão, monitoramento, na lógica de que sociedade civil é parceiro, mas é também um forte implementador de direitos? Uma última abordagem diz respeito, antes de eu encerrar, a que marco regulatório é extremamente importante, não só pela relação entre Estado e sociedade civil. Eu acho que a agenda é uma agenda ampla que nós temos pela frente, mas é extremamente importante também levar em conta que o papel da sociedade civil ela não se dá só, e dessas organizações da sociedade civil, ela não se dá só na sua relação com o Estado. E o marco regulatório implica também em considerar as condições para que este campo das organizações da sociedade civil possa avançar e possa ter autonomia e possa, de fato, crescer como organizações. Nesse sentido, é importante ver que os exemplos de outros países permitem que isso se faça por conta de uma série de incentivos que são dados para que as pessoas possam contribuir com organizações da sociedade civil. E, nesse sentido, é importante que esse marco regulatório considere isso, porque esse talvez seja o grande fator de legitimidade que as organizações possam ter, que é ter um grande conjunto de entidades, de pessoas que apoiem a sua causa, justamente para que ela possa ser exercida em nome dessas pessoas. Então, filantropia nos Estados Unidos, tudo bem, o carinho das pessoas, o coração mole das pessoas pode avançar até um certo ponto, mas é um incentivo que a pessoa olha lá no seu imposto de renda que mostra o quanto que ele doou, etc., etc. Basta chegar no final do ano e ver, o cara já está fazendo a conta lá, quanto que ele vai pagar no imposto de renda, e aí que as ações filantrópicas apresentam de uma maneira
saem correndo atrás das pessoas porque ele pode baixar de um nível. A mesma coisa acontece na Europa. Portanto, a saúde das sociedades também depende de um marco regulatório que permita que as pessoas possam efetivamente dar o seu apoio a essas organizações. Em particular, em organizações que têm dificuldade de captar recursos. Eu trabalho numa fundação de direitos humanos. Está aí a nossa ministra que pode dizer como é difícil captar recursos para direitos humanos, particularmente para quem tem muito. Quem tem muito... Bom, aí eu já estou muito marxista. E a segunda coisa são os fundos autônomos. E aí, quero dizer que isso é também extremamente necessário. Por quê? Porque as relações com o Estado, o financiamento público para organizações da sociedade civil, ela se baseia normalmente numa agenda de governo. E há outras agências que têm que ser. E aí os fundos autônomos podem, de fato, contribuir para outras agências, para criar novos direitos, por exemplo, ou para fortalecer pequenas organizações que não vão passar nessa regulamentação toda que vai aparecer aí. 3 anos de existência, não sei quanto de experiência, etc. E as novas, como se constroem? Como nascem as novas organizações da sociedade civil? Ninguém nasce com 3 anos de existência. E nós vamos precisar ter organizações que apoiem o nascimento de novas organizações para a saúde da democracia brasileira. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Certamente as 2 intervenções vão inspirar muito os nossos trabalhos das oficinas temáticas à tarde, da plenária de amanhã, com o complemento também do painel de daqui a pouco. Então, eu queria abrir a palavra para a plateia e propor, talvez, que a gente fizesse 5 intervenções e jogasse aqui para a mesa de novo para eles responderem as perguntas. Intervenções objetivas, a gente está um pouco apertado na hora, mas é importante manter esse momento do diálogo. Os microfones estão aqui com as recepcionistas dos 2 lados, e seria interessante também fazer uma rápida apresentação, nome e a entidade, ou, enfim, a representação. Alô, bom dia. Meu nome é Tarso Cabral Velim, eu sou de Curitiba, professor da Universidade Positivo. Gostaria de perguntar para os 2 palestrantes. A gente sabe a importância, né, o professor Sérgio Haddad ele deixou isso claro, né, a importância da sociedade civil organizada nessa questão da guerra de posição gramsciana, né, isso a gente não discute a importância. Gostaria de saber a opinião dos 2 sobre a questão do papel das organizações na questão da substituição do Estado na prestação de serviços sociais, como saúde e educação. Se os senhores entendem que as organizações teriam o papel principal de prestador de serviço ou se isso teria que ainda continuar nas mãos do Estado e as entidades apenas complementando essa questão, né? Eu falo principalmente na questão da figura aqui do Brasil das organizações sociais da saúde, por exemplo, né? Obrigado. Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP. Bom dia a todos. Tenho 2 perguntas para o Douglas. Eu vou fazer em inglês, diretamente só para ele entender, e depois eu faço em português também. Doug, in your opinion, which way would be the best one to build a legal framework on civil society, especially in the Brazilian case, where right now we must deal with serious problems on corruption inside the government? And what do you think about democratic audits or democratic auditions as a new form or social political tool to evaluate the government through the civil society view? Perguntei qual é, na opinião dele, a melhor forma da gente construir um marco regulatório das organizações da sociedade civil aqui no Brasil, especialmente na nossa situação, em que nós temos de lidar com problemas sérios de corrupção dentro do governo. E perguntei também o que ele acha a respeito das auditorias democráticas
ou auditorias sociais, que são consideradas hoje novas formas ou instrumentos políticos sociais para avaliar o governo sob o ponto de vista da sociedade civil. Bom dia, eu sou Denise Dora, sou advogada de Porto Alegre. Eu gostaria de colocar um tema e fazer uma pergunta à mesa. Eu penso que o Estado brasileiro ele realmente tem inovado, desde a Constituição, em propor formas de participação democrática diferentes. Eu venho de uma cidade que começou a fazer o orçamento participativo em 1989, um ano depois da Constituição, que é Porto Alegre. E agora assisto também uma experiência, um esforço do governo de criar um sistema de participação cidadã que envolva a participação da sociedade. No entanto, muitas vezes o Estado faz isso pensando que a sociedade está absolutamente pronta para participar, que tem capacidade técnica, que tem gente, que tem tempo, que tem dinheiro, que pode ir a todas as reuniões, que pode opinar sobre gráficos e PPAs e planos plurianuais com experiência e expertise, e talvez, de certa forma, acabe limitando a participação de novos atores sociais que não estão com esse nível de condições infraestruturais. Então, talvez uma das questões que surja nesse debate sobre a relação entre o Estado e a sociedade é que não só o Estado brasileiro ele está inovando em criar formas de participação cidadã amplas e democráticas, mas que o Estado brasileiro ele tem que se comprometer também em criar infraestrutura para a sociedade civil poder participar. Ele não vai fazer isso sozinho. A sociedade brasileira tem criado a sua própria infraestrutura a partir de trabalho voluntário, doações de fundações nacionais e internacionais, participação de sócios. Enfim, a sociedade brasileira é muito criativa em como sobreviver. Mas eu acho que o debate sobre essa relação ele envolve o que talvez seja, pelo menos na minha visão, o coração desse momento, que é, para além dos instrumentos de participação, como é que o Estado brasileiro ajuda a sociedade brasileira, apoia, cria mecanismos de apoio regulares para que essa sociedade participe e cresça, e seja robusta, e seja sólida. E aí, a minha pergunta é um pouco essa. A impressão que eu tenho é que isso é para além da regulamentação, não é só um tema de regular. O tema de regular essa relação é muito importante, mas eu acho que tem a questão de desenvolvimento institucional mesmo, de criar novas formas, criar novas instituições. Acho que o professor Sérgio Haddad deu uma pista quando ele fala: o governo deveria pensar sobre a questão dos fundos públicos. Isso essa é uma ideia do qual a gente parte do zero, praticamente. Nós temos que inventar isso no Brasil, e talvez essa capacidade de inventar coisas que a sociedade e o Estado brasileiro têm tido nos últimos anos seja o desafio que nós temos no momento. Então, essa é uma primeira questão que eu gostaria de colocar. A segunda questão que eu gostaria de colocar é: o Brasil é uma federação. Quando eu vejo as notícias no jornal sempre debitando na conta do governo federal todos os problemas que existem nessa área, eu acho errado e injusto. Por quê? Porque os estados e os municípios têm um papel nisso aí. Os estados e os municípios também creditam instituições, concedem títulos, repassam recursos, conveniam. Qual que é o papel deles nesse momento? Entende? É possível a gente pensar um modelo que envolve desenvolvimento de infraestrutura e regulação, e que seja federativo, realmente, que debite também na conta dos estados e dos municípios uma parcela de responsabilidade, tanto por fiscalizar quanto por financiar ou apoiar essa sociedade civil, que criem-se mecanismos locais para isso. A gente tem algumas experiências, como da área de criança e adolescente, com os fundos, a própria experiência do Bolsa Família, que descentralizou e, ao mesmo tempo, coordenou os esforços, que poderia ser interessante a gente pensar também, ou pelo menos colocar no horizonte. E aí eu pergunto ao professor Doug e ao Sérgio se eles conhecem, pensaram, enfim, em questões que envolvem também esse tema. Obrigada. Bom dia, eu sou Raimundo Augusto, sou coordenador da Escola de Formação Quilombo dos Palmares, na cidade do Recife, e sou da
Executiva Nacional da ABONG. Bom, a mesa traz vários elementos que vai nortear o nosso debate em torno do marco regulatório ou do acesso a recurso público por parte da sociedade civil. Eu queria te chamar a atenção de 3 elementos que podem aprofundar esse debate e tirar um bom produto nesses 3 dias. O primeiro aspecto é que é importante o reconhecimento do papel das organizações da sociedade civil como instrumento de execução de políticas públicas, principalmente onde o Estado não é capaz de estar presente. O segundo aspecto é a organização da sociedade civil não assumir o papel de Estado ou não se confundir com governos, por entender que a obrigação do Estado é a execução de política pública. O terceiro aspecto é a desprivatização de recursos públicos, ou seja, tornar público o que é público e não a critério de partidos ou forças políticas que estão no governo. Para mim, esses 3 aspectos apontam de forma positiva para ampliar nossa democracia no que diz respeito a uma regulamentação do acesso a recursos públicos. Tony? E depois a gente volta Eu sou o Tony Reis, sou presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Primeiro, parabéns pelos 2 palestrantes e gostaria de fazer 2 perguntas e questões que estão inquietando a nossa organização e o nosso movimento é um movimento novo. Nós temos em torno de 15 anos e estamos constituindo os nossos direitos através do Supremo Tribunal Federal, que julgou a questão da igualdade e da liberdade, que nós estamos felizes. E também o próprio Executivo tem dado abertura de participação. Tivemos a primeira Conferência Nacional LGBT, um exemplo para o mundo, com a participação do nosso querido presidente Lula e vários ministros. Estamos dentro do governo, mas nós estamos numa encruzilhada. E aí, como disse, essa questão aí da separação dos vegetais aí e dos grãos, né? Um com bolsas maiores, com sacos maiores, questão do trigo, do joio, das vagens e de todos esses. Até porque as nossas organizações são muito... Nós estamos nos constituindo. E eu queria fazer a pergunta para os 2, até porque eu fui bem capacitado nos Estados Unidos e agradeço, participei de vários grupos lá, essa questão de sustentabilidade da Constituição, principalmente para as pessoas, e no nosso caso, de pessoas que são excluídas da sociedade e a sociedade ainda tem um grande preconceito e discriminação. Como vamos fazer essa sustentabilidade, essa parceria com o governo e manter a independência e a questão crítica, o Sérgio Haddad colocou muito bem claro, e essa separação, que o meu colega aqui colocou, e a nossa preocupação. Nós temos bem claro, nós não queremos ser prestador de serviço. Nós queremos ser um grupo de constituição de direitos, mas nós precisamos de sustentabilidade. E, exatamente, hoje nós temos várias formas, como disse a minha colega gaúcha aqui, várias formas de participar do governo, mas nós não estamos preparados ainda para fazer essa intervenção qualificada. Como não fazer essa sustentabilidade e manter a independência? Essas são as minhas 2 questões. Obrigada, Tony. Então, para as respostas dessa primeira intervenção, passo a palavra para o Doug. Thank you. Those were fascinating questions, and I will briefly address a few, and then during the break I'd be pleased to follow up with others where the answers I have not provided. First, I think there's a whole series of questions around this question of independence of organizations and the relationship of the state to the state when there's some financial relationship. And that is a key question everywhere. One of the ways that it's been addressed is through what's called a compact process. Many of you will be familiar with this in the European context, where there will actually be commitments on both sides from civil society
and the state. And if you look at some of the compacts, they explicitly recognize the independence of civil society, even when it's engaged in a number of these processes. How do you institutionalize that, which is one of the questions as well? Well, oftentimes you'll have different actors that are involved in ensuring the independence of civil society from those that are bringing civil society into different processes. Now, in terms of institutionalization, there's actually a series of initiatives that are happening right now around the world where countries are actually creating offices, institutions that are responsible for broad outreach to civil society. Some of it is to help with participation, but some of it is actually to help fund civil society to engage effectively with the state. And I could provide you with specific models on how countries are actually trying to use government funding to build the capacity of civil society organizations. As a complement to that, there's a broad recognition in a number of countries that we can't focus only on civil society organizations, that we ignore the street at our peril, and we need to educate citizens about civil society, participation, and so forth. And there are, again, some fascinating examples. One is the use of entertainment education. I don't know about Brazil, but in another country where we work, quiz shows and reality shows are really popular. And one of our lawyers created a system where what he did was he brought together high school students from around the country, and you never knew who was going to be picked to be on national television and answer questions, but the questions dealt with public participation, gender equality, civil society, and so forth. And it became one of the most popular shows in the country. Why? Because you wanted to see whether one of your relatives or a friend of one of your relatives would be on the quiz show. And they've used films and so forth. So it has to be a broader approach to embed these concepts in institutions, but also in the public as a whole. In terms of the question of social audits, I think there are some great examples of how that's being used effectively. In terms of the process, I think my specific recommendation there is to really do a problem analysis to figure out where precisely those vulnerabilities are that lead to the corruption that you mentioned. I don't believe the fundamental answer is to have broad-based initiatives and view this as a sectoral problem. It's just as wrong to say all civil society organizations are illegitimate and corrupt as to say everybody in government is corrupt. It's not a sectoral problem. We need to get much more specific, figure out where there are these vulnerabilities that can be exploited. Typically, we find 7 areas where there are these vulnerabilities. Assess current law, and then work together, civil society and the state, to come up with very concrete recommendations. Again, I tell you, it's not that complicated. When you actually get to the details, in just a couple of days, clever lawyers and civil society and government can get together and usually come up with broad consensus on what needs to be done. Let me stop there so that I don't, and I can always swing back, but I'll turn to the professor at this stage. Thank you. Bom, eu vou pegar a questão do Tarso e juntar com a questão, a segunda questão da Denise, para dizer, realmente, eu acho que o ponto que você levanta, Denise, é extremamente importante. Eu venho de um estado, que é o estado de São Paulo, em que grande parte das atividades do estado estão terciarizadas para organizações sociais. Na área cultural, teatro e saúde, né? E, portanto, estou juntando a primeira com a segunda pergunta. Quer dizer, eu acho que determinados setores são setores
que tem... eu não sou vamos dizer, um estatista nesse sentido de que eu acho que todos os serviços devem vir do Estado. Agora, alguns fundamentais, eu acho que não tem como, porque só o Estado é capaz de ser universal. Os outros não conseguem ter essa disponibilidade. As entidades da sociedade civil não conseguem exercer esta função universal que o Estado consegue. Então, para determinadas coisas, isso me parece bastante positivo. Mas, vamos dizer, se tem uma coisa que eu acho que tem que ser função do Estado, universal, etc., etc., é a educação. Não porque eu trabalho com educação, mas eu acho que isso é um consenso geral da parte da sociedade, apesar que tem uma boa parcela que acha que, se a gente privatizar ou dar voucher, por exemplo, talvez fosse até melhor. Mas eu não sei se isso progride. Mas eu acho que, em determinadas questões, por exemplo, em programas de alfabetização com adultos, em determinadas situações, a presença da sociedade civil é muito mais produtiva, inicialmente, do que a presença do Estado, que muitas vezes tem dificuldade em chegar a certos setores que as organizações sociais conseguem. Então, esse é um exemplo para dizer, não dá para ser também tudo assim, tem que ser. Mas eu acho que o grosso, a essência, a questão central é que isso é um direito e dever do Estado na oferta. E em outros setores, eu já não acho que o Estado consiga controlar e ter, vamos dizer, presença de tudo. O problema é que, nesse país, regular o setor corporativo é difícil. Eu vejo muito, por exemplo, sobre o ponto de vista do cuidado com as estradas e a sua, vamos dizer, e os pedágios também vêm de São Paulo. Posso dar um exemplo. Quem quiser andar, quem não é de São Paulo e quiser dar uma volta pelo Estado, vai perceber se ele paga mais pedágio ou gasolina para fazer o que ele faz. Certamente vai pagar mais gasolina. Ou seja, é muito difícil, do seu ponto de vista do controle das corporações, que isso se resolva. O Estado tem que ser forte nesse sentido, no controle e na terciarização desse tipo de serviço, e outros serviços que tem. Então, basicamente, sobre aspectos fundamentais, sobre direitos fundamentais, a presença do Estado é fundamental. Sobre outras questões, acho que o Estado nem sempre é o melhor operador disso e deve fazer. Em relação às organizações não governamentais, já entro na questão do nosso colega Tony. A tua pergunta é a grande pergunta para todos nós, né? Como você falei isso no outro seminário, você morde a mão de quem dá a sopa para você, né? Quer dizer, o Estado que banca o seu trabalho, você consegue ser ator autônomo em relação a isso? Esse é um desafio não só para o Estado, é um desafio para a própria sociedade civil. Como é que você faz essa relação com autonomia? E eu acho que nós temos que construir isso. O dinheiro público é fundamental para responder a primeira pergunta da Denise agora. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, a participação ela só é possível e de maneira democrática, se nós estamos falando em processos democráticos, na medida em que ela é equalizada. E a ação do Estado é fundamental para equalizar essa participação, para agir junto a grupos que não têm possibilidade de participar na mesma condição que outros grupos. Eu vejo isso no próprio Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós vamos fechar um documento sobre a Rio+20, tinha um grupo de pessoas, e o setor empresarial estava com 5 assessores, apoio de tudo quanto é... E nós lá ligando para os malucos dos amigos, tentando fechar determinadas coisas. Então, é muito desigual. Vamos dizer, teoricamente, é democrático o seu ponto de vista de que você tem os atores ali representados.
mas sob o ponto de vista da capacidade. Estou falando isso que é numa instância desta natureza, mas se for para um conselho de saúde no bairro X, é a mesma coisa. Se você não equaliza a capacidade de participação, seja com formação, seja com capacidade de estar presente e dar resposta, é muito difícil, vamos dizer, avançar do ponto de vista de uma democracia. Então, acho que o papel é importante. Se não for, vamos dizer, a ação do Estado, que eu acho que deve entrar e acho que é importante fazer isso, e isto não significa tomar partido, apesar que eu não sou ingênuo para dizer que o Estado não toma partido. Mas equalizar significa dar condições iguais. Isso é uma responsabilidade pública. Por outro lado, isso pode ser feito com outros fundos privados de natureza pública, como é o Fundo Brasil, como é o Fundo DEMA, como é o Fundo de Pequenos Projetos, como é a SESI, que apoiam organizações, né, que têm, para poder ter uma participação equitativa frente a essas comissões e defender seus pontos de vista. Então, acho que é isso. Obrigado. Temos mais inscritos? Microfone ali, por favor. Bom dia, eu sou Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental. A minha questão vai um pouco no reflexo da resposta do Sérgio, porque eu acho que, quando a gente se coloca essa questão da independência, a gente também acaba confundindo um pouco algumas coisas. O recurso que é repassado do Estado para a sociedade também é um recurso público. Então, a mão que dá, né, não é a mão do outro. E acho que queria que vocês ajudassem a gente a refletir como é que, na definição de um marco regulatório, a gente também pode definir um pouco essa diferença de que a nossa relação com a sociedade civil é com o Estado e que o governo é o operador transitório, mesmo que ele seja um governo que possa permanecer durante muito tempo. Então, como é que a gente consegue que essas definições legais também demonstrem um pouco isso, que a relação é com o Estado e que, por isso, ela tem que ser manejada de uma forma em que o governo também se coloque como um operador transitório desse Estado? Sérgio, é uma questão específica para você e que tem a ver com a discussão do marco regulatório. Eu não consigo resolver a contradição, ser organização privada de interesse público. Eu pergunto se o fundamental, e se não é o momento de nós avançarmos, de definir o que é ser público não estatal e existir organizações públicas não estatais. Porque eu não me considero privado, sendo diretor de uma organização como o IBASE. Eu sou Cândido Gusbowski. Mais alguma inscrição? Lá atrás, as duas. Sou Paulo Pedro, da ONG Caatinga, de Pernambuco, membro da articulação do Semiárido Brasileiro. Nós, nessa relação com o governo, temos sentido muitas dificuldades, especialmente no campo da prestação de contas, da negociação dos contratos e convênios. Hoje, a gente, às vezes, tem convênios, especialmente da minha ONG Caatinga, que às vezes quase tem que pagar para realizar. Tem muitas, nos contratos tem muitos pontos que não são cobertos, especialmente com pagamento de pessoal. A gente está nesse trabalho, nessa luta do marco regulatório, para que a gente possa avançar nessa situação, e a gente acha que o tipo de contrato por metas, por produtos, onde a gente presta conta de atividades e resultados e metas, é mais importante para a gente. Mas queríamos ouvir a opinião do Sérgio, do companheiro dos Estados Unidos,
que possa nos ajudar nessa reflexão e nessa construção junto dessa plataforma. Bom dia, meu nome é Heitor Kuzer, eu sou presidente da Associação Brasileira das OCIPs, e nós entendemos que nós sofremos bullying institucional. Nós escrevemos um artigo sobre isso, depois eu disponibilizar a todos. Como nós sofremos esse bullying institucional? Por um motivo muito simples. Primeiro, que a mídia não conhece o assunto. O que vende mais, eu costumo dizer que a mídia é galinha, porque o que vende mais é o que a galinha vende mais ovos porque ela canta, e nós fazemos bons projetos e não divulgamos tanto. Portanto, a pergunta é, esse bullying institucional é por falta de comunicação nossa, incompetência nossa de comunicar e divulgar o que a gente faz bem, por falta de entendimento só da mídia, ou porque efetivamente as coisas não estão andando bem? E, para terminar, uma frase que o presidente da Associação de Tribunais de Contas Estaduais disse no nosso seminário: se você quer que o governo largue do seu pé, tire a mão do bolso dele. Eu vou devolver, então, aqui a palavra para os da mesa e pedindo para responder as questões e já fazer as considerações finais. E, em seguida, a gente pode combinar de fazer um rápido intervalo de 10 minutos para a gente voltar aqui para o segundo painel. Primeiro, Sérgio. Bom, muito rapidamente, eu concordo com a Adriana, quer dizer, o recurso, de fato, é o recurso público, mas ele é operado por um governo, né? E, ao ser operado por um governo, ele tem intencionalidades, né? E é natural que tenha. O problema é como você garante que isto... E, mais do que isso, eu acho que o problema maior